Olá, meus amores! Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal comigo, euzinha Carolina França. E esse ano é o ano de metas, né? Eu botei bastante metas. Algumas talvez alcançáveis e outras inalcançáveis, acho que sim. Mas a gente bota e deixa Deus surpreender, né? E a pregação do pastor, semana passada foi muito boa e ele falou uma coisa assim: às vezes não querer botar as consequências pra Deus, e sim botar Deus no começo da história, sabe? E isso me chamou muita atenção, porque às vezes a gente não quer entender o real motivo, sabe? Ou então quer viver conforme a sua vontade, e não é assim. A gente tem que viver debaixo da vontade de Deus. Criei uma meta e botei no final assim: Deus me surpreenda. Então, antes de tudo, de você criar suas metas, depois de ver a minha, você bota: Deus me surpreenda. Ora antes e fala: Deus me surpreenda, porque a sua vontade que tem que prevalecer, os seus pensamentos que tem que prevalecer, as suas decisões que tem que prevalecer na minha vida. É claro que quem toma a decisão sou eu, mas os teus sonhos são melhores que os meus. Estou ficando louca. Vou beber um pouquinho de água porque já gravei 2 vídeos. E aí não tem quase nada de água. E aí você fala assim: Deus me surpreenda, porque a tua vontade tem que prevalecer, os teus sonhos são os melhores que os meus. E é isso. Bora para as metas. Pra quem não sabe e quem não viu as metas anteriores, eu separo, né? Aos pessoais, aos financeiros, metas profissionais, metas de relacionamentos. Então, eu fiz algumas. Vou compartilhar com vocês. Começando pela primeira, né? Foram alvos pessoais. E aí, alvos pessoais, eu botei o primeiro, visto americano, porque eu não tenho. E eu quero viajar agora, América, eu quero viajar. Então, mais pra frente eu vou dizer o motivo real por tirar o visto americano. Mas a princípio é porque eu quero viajar, quero passear com a minha mãe, com minha avó, com meu namorado. A segunda coisa dos meus alvos pessoais é comprar coisas para dentro da minha futura casa. Eu quero casar, eu quero morar sozinha, eu quero comprar e eu quero começar a construir, né? Então eu quero muito começar a comprar as coisas para minha casa. E assim, desde as pequenas coisas às grandes, né? Então, no financeiro vai ter lá guardar dinheiro em uma determinada quantia, que eu falo mais pra frente, então não pule esse vídeo. Acompanhe etapas por etapas. A terceira coisa seria sair de casa, mas eu acho que essa meta não acontece esse ano, mas acontece bem breve. Então, assim, eu tô começando. Esse ano é mais pra me organizar. Pro ano que vem as coisas irem acontecendo. A quarta é estudar inglês, aprender inglês, porque a gente precisa sobreviver, né? E mesmo viajando para os Estados Unidos, para Disney, a gente precisa saber o mínimo de inglês para poder pelo menos pedir um lanche. Então, o básico eu preciso aprender do inglês. A quinta, não sei, mas nos aulas pessoais tem que fazer depilação a laser. É uma coisa que o ano passado eu fui pro dermatologista. Eu acho que eu não fiz um vídeo sobre isso porque eu tava com muitas bolinhas na axila e eu fiquei muito preocupada porque eu tenho muito medo de pegar câncer, de ter câncer, né? Isso é uma coisa que eu posso gravar um vídeo sobre isso. E eu fui pro médico falando: olha, eu tô com muitas bolinhas, fica dolorido, eu às vezes não consigo nem fazer esse movimento. E aí ele falou: não, vamos para um dermatologista, vamos saber o que é isso e tal. E aí a dermatologista virou e falou assim: minha filha, essas bolinhas são porque você tira com gilete, faz depilação a cera. Vamos voltar pro gilete, né? Então parei a depilação com cera, porque era o que eu sempre fiz. Voltei pra gilete e com a gilete permanece. Então ela virou e falou: a única solução é depilação a laser. Então esse ano eu vou fazer depilação a laser. Aqui em outras áreas também. Não pela bolinha em si, mas já que eu vou fazer na axila, eu vou tomar coragem pra fazer tudo. Porque é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu sempre tive um medo de depilação a laser por conta da luz, por conta do laser em si. Isso é uma coisa que me preocupa, mas por conta daquele medo, novamente, do câncer. Mas é uma coisa que minha mãe diz, que a gente não pode ter medo da doença, porque a doença pode acontecer comigo, que me previno, como uma pessoa que não se previne. Então, é isso. Eu posso gravar um vídeo sobre esse meu medo. Outra meta é monetizar o canal do YouTube. Eu tô tentando ao máximo postar vídeo dia sim, dia não. Ter uma rotina de vídeo. Gostaria muito que essa máquina parasse de fazer barulho pra eu gravar, mas infelizmente ou é barulho de chuva ou é barulho de máquina, porque a minha rua tá em obra. Então, eu peço desculpa a vocês.
monetizar o canal do YouTube é uma coisa que eu sempre quis e ultimamente eu tenho, sabe, meu coração tem se alegrado em postar, meu coração tem se alegrado em manter a rotina, e uma coisa que eu oro muito ao Senhor é para que eu não desista, sabe? E que eu persista, e que eu continue, e que eu entenda, eu gosto, gente, disso, eu sinto prazer em gravar. Então, uma coisa, sabe, eu sinto prazer em criar uma lista de o que eu vou gravar essa semana, de me organizar. Então, isso é uma coisa que me alegra o coração, e eu queria muito que monetizar, porque senão eu vou ter que, pra casar, eu preciso de uma outra renda, que eu já tenho uma renda e eu precisaria de uma outra. Eu gostaria muito que viesse do canal do YouTube, então se você tá vendo esse vídeo, compartilha com alguém e fala assim, se inscreve no canal dela. Não, nem precisa ver os vídeos dela, mas só se inscreve pra ela ter mais um inscrito. Eu tenho metas pra bater, né? Pra quem não sabe, são 1.000 inscritos e 4.000 horas, então por isso que eu preciso de 1.000 inscritos e eu não tenho 1.000 inscritos. Eu queria muito que o canal do YouTube me trouxesse essa renda pra eu não ter que sair de casa. Eu gosto de trabalhar de casa, eu gosto de manter minha rotina de casa. Mas se eu não conseguir monetizar, e eu já botei uma meta, né, pra monetizar o canal, se eu não conseguir, não que eu vá desistir do canal, mas eu não vou focar e entender que ele é a minha questão de minha segunda receita, sabe? Financeira. Então, que é a minha renda extra. Então, por isso, eu tô falando, né? Senão eu vou ter que arrumar um emprego. E aí vai ser de carteira assinada, e aí vai ser mais difícil de manter o YouTube, manter meu outro trabalho, manter a carteira assinada, né? Então, por isso eu tô falando que eu queria muito que esse ano eu monetizasse o canal. Outra meta de hábitos pessoais é emagrecer 10 quilos, então, em fevereiro eu vou estar na academia, voltar aos exercícios, voltar ao foco, voltar à disciplina. Disciplina de manter durante a semana uma alimentação mais saudável, disciplina de se organizar, disciplina de... Ah, por que eu falo fevereiro, gente? Porque janeiro já começou e tem muitas coisas acontecendo. Durante a semana eu já mantenho a minha rotina. Mas em fevereiro eu vou começar a me organizar para ir pra academia, porque agora eu vou fazer academia. Não adianta eu tentar fazer exercício público, não adianta eu tentar fazer caminhada de manhã. Não adianta, eu preciso pagar e saber o valor do meu esforço ali financeiro. Então, fevereiro as minhas contas vão ficar mais organizadas, então em fevereiro eu começo de fato o objetivo de emagrecer 10 quilos. É no esporte, isso é uma coisa que eu quero muito fazer. Eu não botei aqui, mas eu quero botar também, né? Eu botei sim, botei no ministeriais, mas fazer um projeto social, sabe? Trabalhar num projeto social, não que seja meu. Eu não quero ser dona de um projeto, eu só quero me disponibilizar tempo, sabe? A pastora da minha igreja já até me chamou para dar um curso de informática e é algo que eu tenho pensado. Gente, sou professora de informática? Não. Sei tudo de informática? Não. Sei o básico de informática, mas sei um pouco. E se eu posso disponibilizar um tempo da minha semana pra fazer isso, é porque eu quero, sabe? É porque eu posso fazer isso, sabe? Eu não posso ser isso se eu não conseguir monetizar o canal do YouTube, se eu não conseguir ter uma outra renda. Tudo isso tem. Por isso que eu quero muito continuar trabalhando de casa, porque eu quero disponibilizar pelo menos 2 dias na minha semana para trabalhar no projeto social. Falando sobre esporte, eu quero ser uma atleta profissional. Eu cismei com isso e eu falei, talvez seja uma solução futura, mas é algo que a gente planeja o futuro, né? Hoje não dá pra eu falar assim, eu falo as minhas metas, mas eu não falo os meus sonhos, eu só posso falar os meus sonhos quando concretizarem. Então, ser uma atleta profissional pode me ajudar futuramente. Então, são coisas que eu tenho pensado. Talvez tentar esse ano ser uma atleta profissional, ganhar uma medalha, participar de um torneio, alguma coisa do tipo. Não sei em qual ponto da minha meta a gente tá, mas passear o Natal na Disney, nem que seja sozinha. Eu botei na meta, porque eu tenho que tomar essa coragem e eu tenho visto muitos stories das pessoas, cara, como a Disney é linda no Natal, né? Então, meu foco é no Natal e pra Disney. Passar o Natal na Disney, né? Mesmo que você esteja sozinha no parque vendo os fogos, eu acho que eu vou me realizar vendo tudo isso. Viver uma aventura viajando. Isso eu quero muito com as minhas amigas, né? Nem que seja um passeio curto, mas eu quero ter esse momento
E eu acho que isso vai fazer a gente se conhecer mais, viver mais, ter essas aventuras faz com que a gente se anime para permanecer nos nossos focos, nos nossos objetivos. Então isso é como um alvo pessoal. A última coisa dos alvos pessoais é buscar informações sobre au pair, né? Eu, há muitos anos atrás, eu pensei nessa hipótese de buscar au pair. Isso é caso eu não monetize, caso eu não consiga um trabalho fixo, caso muitas coisas não aconteçam. Então, isso pro próximo ano seja a última, sabe? Assim, chegou novembro, dezembro, não deu certo as coisas que eu meio que planejei, essa vai ser minha última, sabe, opção. E buscar informações sobre a au pair, se eu ainda tenho idade suficiente para participar. Eu já trabalhei como babá aqui, eu tenho know-how para trabalhar como babá aqui com crianças, né, know-how de como trabalhar com crianças. E ir para os Estados Unidos pode ser uma hipótese, porque a passagem é paga pelos pais, tudo isso e tal, e aí os meus custos ficam mais baratos para ir e ganhar dinheiro, né? Porque você acaba gerando receita lá. Meus alvos espirituais é fazer uma viagem missionária. Eu gostaria de fazer uma viagem missionária esse ano. Gostaria de, sabe, viver mais pra Deus. E na verdade, não é que eu não queira mais viver pra Deus, é que eu não estava vivendo pra Deus nesse último ano. Só que nesse ano eu me coloquei em primeiro lugar também. Eu coloquei algumas coisas em primeiro lugar, eu coloquei o meu namoro em primeiro lugar também. Não que eu não coloquei Deus em primeiro lugar. Não foi isso. Só que o meu chamado, eu também gosto de viver uma viagem missionária. Também gosto de conhecer culturas novas. Eu também gosto de trabalhar num projeto social. Então, fazer uma viagem missionária também é algo que aquece meu coração. No ano passado, eu não tinha dinheiro para fazer isso. Por quê? Porque o dinheiro que eu tinha foi investido em outras coisas. Viagem missionária gasta. Tem o dinheiro da passagem, né? O dinheiro da comida, o dinheiro que você precisa comprar uma emergência, o dinheiro para algumas coisas. Então, por isso que eu falo que fazer uma viagem missionária não dá para você fazer todo ano. E eu já tinha feito no anterior do anterior, né? Que agora a gente tá em 2023, quando eu tô gravando esse vídeo. Buscar viver o ministério dentro da minha igreja. Essa é a segunda meta desse ano. Eu quero viver mais pra igreja, eu quero me dedicar, eu quero ajudar os pastores, eu quero orientar, sabe? Eu quero ser um apoio pro líder dos jovens, eu quero ser um apoio pro líder das senhoras, eu quero ser um apoio pro ministério da igreja, que libera o espaço, né? A igreja nossa libera o espaço para um projeto social. Então, tudo isso eu quero poder estar mais disposta do que o ano passado eu não fui. É isso. Não dizendo que eu não coloco Deus em primeiro lugar, que eu coloquei meu namoro, que eu coloquei os meus amigos. Não coloquei nada disso. Eu só não tinha... eu só peguei o dinheiro que eu poderia estar investindo no ministério, na viagem missionária e tal, e investi em outras coisas. Por isso, 2022 foi um ano que eu não consegui fazer uma viagem missionária. E esse ano eu acho que eu posso sim fazer uma viagem missionária, não uma viagem cara, não uma viagem que, sabe, que aconteça muitas coisas, mas uma viagem mais tranquila, um pouco mais barata, que eu não tenho um custo tão alto como eu tive sobre a Bolívia e tudo mais, pra, quem sabe, ano que vem fazer uma viagem muito maior, tipo África e tudo mais, que vocês sabem que ainda é meu sonho. Pra quem não viu o vídeo das metas do ano passado, veja, porque eu botei África, né? Não fui pra África, não. Mas é uma coisa que ainda aquece meu coração. Eu falei nos alvos pessoais e eu botei aqui, só que eu não tinha lido pra gravar, né? E trabalhar num projeto social da minha cidade, na minha região. Essa é a terceira meta, tá vendo? Às vezes a gente acha que não esqueceu, mas a gente bota assim porque são coisas que tá no nosso coração. Fazer um seminário, eu quero muito voltar pro seminário. Eu não sei se esse ano eu vou conseguir voltar pro seminário, não sei financeiramente. Eu queria muito voltar pro seminário, eu queria muito voltar a aprender mais da Bíblia, eu queria muito voltar a aprender pontos teológicos, porque eu sei o quão importante isso é pra minha vida e como isso enriquece, sabe, nossos pensamentos e tudo mais. Então isso era uma coisa que eu gostaria de botar, e eu botei entre aspas assim, nem que seja online, sabe? Porque eu também eu não quero fazer à noite, isso é uma coisa que eu botei, porque voltar pra casa à noite, tarde da noite, isso é muito ruim. Eu queria fazer de tarde, só que de tarde eu tenho a opção de não trabalhar no projeto social da igreja, então eu prefiro trabalhar no projeto social e com mais calma, sabe? Vendo a hipótese financeira, guardando um dinheiro para isso, para próximo ano,
fazer o seminário. Eu queria muito poder fazer esse ano, muito, muito, muito. Vocês não têm noção, mas eu acho que não vai dar certo. Depende de Deus, assim, depende do Senhor me orientar e falar, olha, faz isso, faz aquilo, guarda dinheiro aqui, recebe mais um dinheiro ali e tudo mais. Então depende mais do Senhor em fazer pequenos milagres, né, em grandes milagres, porque isso também vai ser grandes milagres, e me dar mais clientes para eu poder fazer o seminário. Alvos familiares, decidir a data do meu casamento, isso é uma coisa que eu quero muito, é decidir a data do meu casamento. E a segunda, decidir onde morar, se a gente casar, onde a gente vai morar em Niterói, vai morar perto da faculdade, se Pedro vai continuar a faculdade. Então são coisas que eu quero começar a pensar, e esse ano eu acho que é o ano pra gente pensar sobre isso. A data do nosso casamento e pra gente começar a se organizar e ver por onde a gente vai, sabe? O que vai fazer, se vai fazer festa, se não vai, o que a gente precisa para nossa casa, o que a gente não precisa, vai ser uma casa que tem móveis que não tem, e tudo isso é coisas que eu quero começar a pensar sobre os meus alvos familiares. Buscar estar bem com a minha família, seja minha ou seja de Pedro, né? E assim, pra gente sair bem de casa, sabe? Não ir contra nenhuma vontade dos nossos pais, nada disso. Então, sabe, eu quero esse ano ter muita paz dentro da minha casa, ter menos grito, menos apreensão, menos estresse. Então esse ano é um ano que eu quero isso, eu quero viver essa tranquilidade dentro do meu lar. Os familiares ainda tá ver minha mãe viver o ministério, sabe? Ver minha mãe viver Cristo. Isso é uma coisa que arde meu coração e que eu sonho em ver, sabe? E o último dos alvos familiares é amar de todo o meu coração a família de Pedro, sabe? Com todos os defeitos, com todas as qualidades, com todos os pontos de vista, porque vai ser minha futura família. Então eu quero amar, e assim, eu quero amar genuinamente, sabe? Eu quero amar com um olhar de misericórdia, assim como eu quero ser olhada por eles. Então tem esse ponto, sabe? Isso é algo que tem me chamado muita atenção, que tem me feito orar todos os dias, tem me colocado, e eu falei, não, eu tenho que colocar isso como uma meta. Isso é a minha meta de vida, não é a meta desse ano, é a minha meta pra minha vida. Se Pedro vai ser meu marido, a família dele vem junto, é um conjunto. Então as manias de Pedro vieram da família dele, eu tenho que amar mesmo, sabe? Então amar a família dele genuinamente, sabe? Com um olhar de misericórdia e tudo mais. Então esses são os meus alvos familiares. Meus alvos empresariais: vender alguma coisa na internet, vender um curso online, vender um e-book online, vender algo que me faça trazer uma outra renda. Lembra que eu falei da renda? Então eu preciso de rendas extras, e eu não quero focar só em uma renda extra, eu quero focar em várias rendas extras. Então o meu foco para esse ano é fazer vários tipos de renda extras para trazer um montante. E vender coisas na internet, como um calendário. Eu tenho um calendário de posts, para quem não sabe, e eu nunca botei isso para vender. Eu sempre dei. Então eu quero esse ano ver se eu posso vender, se as pessoas sempre me pediram por que não comprar de mim num preço mais razoável. Então isso é uma coisa que eu quero fazer. Ter ao final do ano 5 clientes igual um cliente determinado. Por exemplo, a Franful tem um cliente X que é nosso cliente potencial e que a gente gosta e que a gente tem flexibilidade, seja de post, seja de criação de conteúdo, seja de valor monetário, tudo isso. Então eu queria muito que a Franful tivesse mais 5 clientes iguais a ele até o final do ano. Pedro me falou que é uma meta alcançável. Então eu espero em dezembro estar vendo esse vídeo falando, uhul, eu consegui os 5, consegui mais que os 5. Então é isso que eu quero ver pro final do ano. 2 alvos que se linkam, né? Terminar o curso, eu tenho algumas matérias ainda, eu tenho um curso de social media para terminar, e é um curso com certificação e tudo mais. Faltam algumas aulas para terminar, e eu quero terminar, e eu quero fazer a prova dia 24 de fevereiro. Então orem por mim para eu passar nessa prova e ter o certificado. É isso dos meus alvos empresariais. Agora vem o último alvo, que é o financeiro. E o mais importante de todos não, mas é um que mantém alguns, né? Porque quando a gente tem dinheiro, a gente consegue manter alguns alvos, né? A gente consegue fazer doação, a gente consegue trabalhar de outras formas, a gente consegue fazer uma viagem missionária, fazer uma viagem pra Disney, fazer uma viagem pra isso, sabe? A gente consegue ter dinheiro pra trocar os equipamentos de gravação, de vídeo e tudo mais. Então, assim, os alvos financeiros também. Claro que a misericórdia do Senhor é infinita e Ele pode
me ofertar de outras formas? Pode, mas eu preciso também colocar como algo muito importante. E aí é aquela coisa que o meu antigo pastor da igreja falava, né? Quando a gente tem esses alvos, a gente sabe que a gente é composto por isso. Claro que um pesa mais que o outro, talvez não, talvez todos tenham a mesma medida de peso. Porém, se a etapa da sua vida, seja financeiro, seja familiar, tiver em falta, tiver com dificuldade de prosseguir os dias, você se sente desanimado, se sente cansado, você se sente exausto, e isso não é o que eu quero na minha vida. Eu quero que todos eles estejam numa situação de igualdade, sabe? Eu quero que todos eles estejam bem e fluindo. Essa é a palavra, fluindo. Que todos eles eu consiga conseguir devagar, no meu tempo, no meu momento, na minha persistência, na minha constância, mas que estejam fluindo. E que não estejam com um buraco, um abismo, onde eu esteja me sentindo afogando, sabe? Porque eu não quero isso. Eu quero que todos estejam estáveis, conquistando, sabe? Entendendo o processo. Eu quero entender o processo de cada um. Olha como eu sou boa. Meus alvos financeiros são duas coisas. Um, guardar dinheiro, né? E aí eu tenho uma meta de guardar dinheiro para reserva de emergência. Só que ontem, conversando com o Pedro, eu descobri que a minha reserva de emergência não pode ser 5 mil reais. Eu tinha colocado 5 mil reais de reserva de emergência. Mas a gente conversando e entendendo que a gente não dá como reserva de emergência. Então a gente precisa fazer uma reserva de emergência maior. Isso é uma coisa para eu sentar com ele e conversar. E se vocês quiserem, eu gravo um vídeo sobre como a gente tem se planejado, como a gente tem se organizado financeiramente, como a gente tem colocado numa planilha. Se vocês quiserem, eu mostro a nossa planilha. Como a gente tem identificado qual é a quantidade de reserva de emergência a gente precisa. Eu gravo outro vídeo, vocês me pedem aqui no comentário. E a segunda coisa é comprar coisinhas para minha casa. Guardar dinheiro para o meu casamento, sabe? Entendendo que são coisas separadas. Reserva de emergência é uma coisa, casamento é outra, casa é outra. Então são coisas materiais e que eu preciso. E uma quarta que eu não botei aqui, mas que eu lembrei agora, é comprar um carro. Gente, o carro é muito bom. Não sei se a gente vai comprar, se eu vou comprar agora, né? Porque eu olhei um carro, o Pedro falou, não vai comprar carro agora, espera mais um pouco. Então provavelmente a gente vai comprar, se a gente comprar junto, ou a gente compra junto, ou ele compra, ou eu compro. Depois, lá pro final do ano. Mas isso é uma coisa que eu gostaria de ter, porque, gente, o carro é uma mão na roda, né? A gente não tem preocupação de voltar tarde, porque vai pegar o ônibus sozinha, não tem preocupação de, e se não tiver Uber, não tem a preocupação, é só entrar dentro do carro e dar carona para todo mundo e chegar em casa, né? E chega geralmente em segurança. Então, o carro hoje não é um luxo, mas é um conforto que vai trazer uma tranquilidade pra gente, para os nossos pais e tudo mais. Então é isso, se você gostou das minhas metas grandes desse ano, eu ainda falei assim, olha Deus, eu tô botando, esse ano eu vou acrescentar tudo e mais um pouco. Então é isso, e a última frase que eu gostaria de ler com vocês: Deus, me surpreenda, permita-me viver os teus sonhos, porque eu sei que eles são melhores e maiores do que os meus. Então fala isso pra Deus, Deus, me permita viver os teus sonhos, me surpreenda, sabe? Porque o ano só tá começando, são coisas que tá vindo agora. Você pode criar novas metas durante o ano? Pode, você pode mudar as metas? Pode também, não tem problema. Porém, deixa Deus, sabe, comandar as metas, deixa Deus governar e falar assim, Deus, me dê paz sobre as metas. Porque isso é muito importante. Se você gostou desse vídeo, já curte. Se você vai e achou gigante as minhas metas, comenta aqui. Mas se você tem algumas metas parecidas com as minhas, me fala quais são, porque eu vou ficar super feliz e curiosa pra saber quais são. Beijos e até a próxima. Tchau!